Vamos dar um tempo. Pro Instagram e avisando as pessoas. Ei, mãe, benção. Jefferson também tá aí. A Aline já entrou. Fábio, Geraldo, Marta. Vou adicionar a Aline aqui. Marta Lobo, boa noite, pessoal. A Adriana entrou aí. Oi, boa noite, povo. Tá ruim, né, a imagem? Deixa eu arrumar. Fica melhor? Aí ficou Eu melhor. acho que fica. Fica. É porque eu fico muito em cima da cama, eu tenho que tomar minha. Vou arrumar pra trás. A luz assim tá bom? Você mudou? Eu nem vi. Mudei. Mudei ela, tá bom. Boa noite, gente. Problemas técnicos. Boa noite. A gente ajusta, né? Quando o povo vai entrando, a gente vai ajustando. É, Adriana, Alessandra, Licinho, Boris, Cleia. acho que assim fica melhor. E aí não fica. Tá escuro ainda ou não? Tá, é o que eu fico comparando com a minha, em relação à minha A sua imagem. tá muito boa. Será que se eu pôr ela aqui em cima fica boa? Não, mas a minha tá aqui, ó. A minha tá bem aqui, assim, embaixo. O Só se negócio eu é pôr minha luz assim. de LED. Compra uma luz de LED Melhorou? pra Melhorou assim? Em cima? ficou a mesma coisa aqui. Olha, gente. Vai ter que ficar assim. É porque se eu pôr direto pra mim, ela fica muito clara, tá vendo? Fica. Aí você joga pra parede. Aí eu jogo na parede. Mas também assim tá melhor do que lá em cima. É, beleza. Alessandra, Lenilda. Tia Nilda conseguiu entrar hoje. Benção, eu mandei a live para nós, a nossa live antiga, hoje para ela. Lindalva. Você mandou do YouTube lá? Aí eu mandei para ela, e aí ela assistiu. Eu falei com ela que amanhã eu mandava essa, então ela conseguiu entrar. E Tia Vica também conseguiu entrar. Benção. Fabrício. Todo Seu mundo, nome. sua mãe. E Dona Dália, eu fico tão feliz quando sua mãe consegue entrar. Dona Dália, hoje, porque minha mãe tá Essa pescando hoje. semana eu lembrei de fazer o. Como é que fala? A divulgação antes, né? Foi um pouquinho A tia mesmo. falando que consegui, aleluia. Essa é a tia Lenilda. Nilda. Quer esperar mais um pouco? Vamos esperar. Tá? E aí, gente, lê os capítulos que a gente planejou para hoje. Neymara, boa noite. O som Adriana. da Magda tá baixo. É porque eu pus esse aqui, ó. É porque normalmente eu grito, né? Aí eu pus isso pra dar uma aliviada. Deixa eu ver se meu outro fone tá certo. Será que eu busco outro fone? Engraçado, agora tá dando um barulho de um negócio metalizado, sabe? Eu não sei se o pessoal tá escutando o mesmo barulho que eu tô escutando. Tá Aí tá pitando. apitando, a apitando. Eu vou, então aguenta a mão que eu vou correr ali para buscar o outro fone. Tá. E aí, gente, minha luz vai ficar assim meia ruinzinha, viu, gente? Porque eu faço do quarto do Dante. Deixa eu tentar arredar pra cá. Às vezes melhor, dá uma melhorada. Porque eu faço o quarto do Dante, que é o quarto que o Lourenço não vem entrar para atrapalhar a nossa live, sabe? Mas de vez em quando ele ficou melhor. Aí, mudei de lugar aqui para ficar melhor a luz. Você vai mudar o fone. 5 minutos de live só para arrumar as coisas. Tá me ouvindo agora? Agora melhorou demais. Ah, eu tentei ser chique com sem fio, mas na soma é pobre Deu mesmo. certo.
No teste nosso ficou bom. A gente fez um teste antes. Você estava me ouvindo, Tá? beleza. A Adriana falou que agora está dando para ouvir bem. Teste, som, tudo certo? Tudo certo, Luz? Ok, vamos começar? É a Adriana que falou, né, que estava ruimzinho, agora melhorou, né, gente? Então, ótimo. Então, bora começar? Eu vou tentar não ficar em cima da câmera, gente, que eu sou assim, eu vou... Principalmente para ler o que vocês estão escrevendo. Só, né, fazendo aquele bom e velha apresentação, para quem é novo por aqui. Nós estamos fazendo o estudo do livro Filatéia, de São Francisco de Sales. Também é conhecido como a Introdução à Vida Devota. São Francisco de Sales escreveu algumas cartas para uma parenta dele, na época, e aí ele transformou essas cartas nesse livro, que é uma orientação para chegar, para ter uma vida devota, né? Nós estamos na parte 2, né? Que o livro tem partes. Isso. E nós já estamos na parte 2, capítulo 4, 5, 6 e 7, que nós vamos falar hoje. Quer começar com o título? Que eu não anoto o título, eu sei que anota. Eu sempre anoto, Gente, o capítulo 4, o título é Terceiro ponto da preparação, propor-se um mistério. Relembrando a última live, né, a gente falou do primeiro e segundo ponto, que é colocar-se na presença de Deus e a invocação. Então, hoje a gente vai começar a partir do terceiro ponto, que é propor-se um mistério, né? E a gente vai explicar agora o que seria isso. Só assim, inteirando, né, quem perdeu a última live, ele estava dando dicas de como fazer oração. E aí ele falou que a gente precisa desses 3 pontos: colocar-se na presença do Senhor, pedir o auxílio de Deus, né, a iluminação de Deus, o Espírito Santo. E o terceiro passo seria esse: propor a meditação, que seria, né, vamos dizer no bom velho português, o tema da meditação. O que você vai discutir ali com Deus? Seria o tema. Então, nós já falamos na última sobre colocar na presença do Senhor e sobre como pedir auxílio. E hoje nós vamos falar da terceira, que é propor a meditação. Pode seguir aí. Isso. Logo no início desse capítulo, São Francisco de Sales, ele já chama a atenção e fala que o que seria isso, né? Esse prelúdio aí da oração mental. Ele fala que propor-se um mistério, né? Propor-se, imaginar, é como se fosse uma composição. Eu gosto muito de tirar foto, e na fotografia a gente tem uma parte que chama composição. O que é isso? É compor a foto. É quando você, com o seu olho, consegue perceber o objeto, né? E organizar ele dentro daquela imagem que você quer. E na oração mental, o que São Francisco fala é quase igual, né? Ele fala que você tem que mentalizar algo para permear a sua oração mental, que é a meditação. Ele bate muito na tecla da meditação, né, Wagner? A gente fez as 10 meditações e ele bate sempre nisso. E aí ele fala que pode ser a representação de um lugar, né? Mentalmente, para você fazer o exercício. Lembrando aqui. Pode falar. Lembrando aqui que essa meditação que ele fala é uma meditação católica cristã, né? Que a gente já pontuou nas algumas lives para trás, que é uma meditação cristã, que não é aquela meditação de esvaziar a mente, é uma meditação de colocar Deus na sua mente. Muito ao contrário do que é a meditação oriental, né? Os orientais que têm essas meditações. Isso. Antes da gente fazer as 10 meditações anteriormente, a gente falou, né, que a meditação católica, ela tem que ter, por fim, a presença de Deus, né? Se colocar na presença de Deus e ter Deus como seu único objetivo de meditação, né? E tudo que permeia ali. E aí ele fala que esse mistério é você realmente imaginar, né, você no lugar de que aquela cena está acontecendo realmente, né? É como se, eu falo que quando a gente assiste novela e que a gente vê aqueles drones, assim, aquela visão do alto, eu fico imaginando que quando ele fala assim, é como se você tivesse uma visão, assim, do alto, assim, uma visão privilegiada do que está acontecendo, daquilo que você quer meditar. Padre Marcelo que engraçado. Faz muito isso. Como é que é a imaginação, né? Você imagina lá de cima. Eu com esse exercício de me colocar no lugar, eu imagino eu lá, no lugar. Eu me imagino integrada no lugar. Então, eu me imagino olhando para o lado, assim, e vendo tudo acontecendo. E assim, engraçado que eu não consigo me imaginar na cena, né? É como se eu tivesse o poder Você imagina como um terceiro.
Tipo assim, ninguém me vê, tô aqui fuxicando. O padre Marcelo Rossi faz muito isso, né? Quem escuta ou já escutou, no momento da oração, ele fala, né? Se imagine numa praia e ele vai pontuando o que ele quer que você imagine, né? Que é as meditações guiadas. O Padre Padre Rodrigo Christian também Fábio fala isso. também, Padre Christian. O Padre Christian é sensacional. Eu fui numa palestra dele que é de, sim, a gente não consegue imaginar quando não faz, né? Como que é. Mas quando você vai numa meditação guiada por pessoas que sabem te guiar, é uma coisa assim, fora do comum. E aí ele fala isso, ele dá até um exemplo de, né, por exemplo, da gente tentar imaginar, né, a crucificação, né, como seria estar ali, né. Hoje de manhã eu tentei fazer na hora das minhas orações de manhã, e é muito estranho que você começa a ver coisas assim que não tem lugar nenhum na Bíblia que te conta. Aí você imagina lá no Calvário, aí você fica pensando assim, agora eu estou olhando para o rosto de Nossa Senhora para ver. Aí você começa a imaginar um tanto de coisa, do que está acontecendo, do povo que está observando, do que é dito, do que é não dito, e é de profundo ganho mesmo para as orações da gente, né? Ele dá um exemplo, ele fala assim, pelo menos eu quando li, eu entendi dessa forma. Ele fala assim, leia igual os evangelistas. Ele fala assim, leia igual os evangelistas. Então, eu imaginei assim, para você ter essa imaginação como se fosse um escritor, porque né, os evangelistas escreveram ali, então eles descreveram, o lugar era assim, assim, assado. Igual um bom escritor, né, ele coloca lá num romance e qualquer tipo de livro, ele vai descrever o lugar de tal forma que você tem aquilo na cabeça. Tanto que é engraçado como que é a imaginação, que quando a gente lê um livro, a gente já tem aquele negócio na cabeça da gente formado. E aí, aí eles fazem o filme do livro, aí é decepção geral. Fala, não foi assim que eu imaginei. Todos, né, filmes de livro. A Daniela citou Santo Inácio de Loyola, é isso mesmo, Santo Inácio de Loyola, ele tem essa forma de oração, né, guiada, ele Os de se exercícios. colocar na cena, os exercícios muito bons também. Eu imprimi esses exercícios do Santo Inácio. É ótimo, ele dá o passo a passo, né? Também, E é igual isso São mesmo. Francisco de Sales. E aí, pegando essa vertente da paixão aí, nós estamos num momento hiper propício, né? De que é quaresma. E eu tenho um canal, quem não me conhece, eu tenho um canal lá no YouTube, e eu fiz essa semana o canal de Via Sacra. E estudando um pouco mais sobre a Via Sacra, olha que legal o que eu descobri sobre a Via Sacra. Algumas pessoas dizem que, né, as sagradas tradições dizem que, bem no início, depois que Jesus morreu, ele ressuscitou, e aí, né, ficaram-se ali, dizem que Maria sempre voltava, Nossa Senhora sempre voltava no caminho em que Jesus carregou a cruz, e ela sempre voltava, fazia o caminho chorando. E os apóstolos, né, por amor a ela, por ver aquilo também, eles costumavam fazer isso. Então criou-se esse costume dos cristãos irem lá na Via Sacra, né, na Via Dolorosa, onde Jesus passou carregando a cruz, para ir, para refletir ali sobre tudo que ele sofreu. Né? Aí até no videozinho eu falo que aí teve uma época, na época das cruzadas, né, os muçulmanos tomaram lá, e aí o pessoal era tiro mesmo, quem ia lá. E por essas e outras, os cristãos pararam um pouco de ir lá, né? Ficou perigoso, não era legal ir lá, corria até risco de vida. E aí os artistas começaram a fazer pinturas das passagens, né, da Via Dolorosa de Jesus, que se transformou a Via Sacra. E aí, quando eu li isso aí, eu falei, gente, que tempo propício, né? Ótimo pra gente discutir sobre isso. Porque a Via Sacra é nada mais que isso, né? Que ele fala isso do imaginário, mas eu acho que o imaginário também pode ser esse esquema de contemplação, né? De estar vendo ali um quadro à sua frente, uma imagem à sua frente e contemplar aquele momento, né? Então aí, para quem não tem esse costume de fazer Via Sacra, fica proposta aí para Quaresma. Me faz lembrar muito a adoração do Santíssimo, né? Quando a gente se prostra diante do Santíssimo e você faz a contemplação ali de Jesus presente, né? Verdadeiramente presente. E aí, para nós católicos, né? Ter essa representação física ali, por exemplo, do Santíssimo, ou você ter esse objeto de
de oração para fixar é muito importante, porque São Francisco de Sales, nesse capítulo, ele chama atenção para isso, que é para a gente ter cuidado, porque você não pode dispersar demais. Eu, como toda sanguínea, né, eu preciso de alguma coisa para focar, porque se eu começo, e aí eu começo numa coisa e eu vou me dispersando, eu vou criando coisa na minha cabeça. Então, ele chama atenção para isso, né, para não perder o foco, né, é para focar no simples, no objeto seu de meditação e permanecer ali. Ele até cita, acho que é o passarinho, eu tô tentando lembrar aqui, que ele fala assim, você, Filoteia, que é igual um passarinho. A gente estava até conversando sobre isso, né, Wagner, que ele, às vezes, ele parece ser muito repetitivo. Aí eu falei assim, a Filoteia deve ser uma sanguínea igual eu, às vezes esquece, não foca nisso. Ele escreveu outra carta falando, essa mulher não pegou o espírito da coisa, vou mandar de novo. E aí, no finalzinho desse capítulo, ele finaliza falando isso aí mesmo, né? Há quem diga para meditarmos utilizando somente o pensamento da fé, né? Dos olhos espiritual, né? Da coisa genuína, né? Aí ele fala, mas peço para manter-nos humildes, né? Na meditação. Vamos manter lá no pé da montanha. Ele fala assim, vamos ficar lá no pé na montanha, e se Deus achar que a gente pode subir um tiquinho, que assim a gente faça, né? Mas enquanto isso, vamos permanecer lá no pé. Ele é bem franco nisso com a Filoteia no final desse capítulo. Fica no seu lugarzinho. Fica no seu lugar, fica calma, um degrau, né? A escada de Jacó. De Jacó, um degrau de cada vez. E aí eu finalizo esse capítulo. Eu também, ele é bem sucinto, Se alguém tiver alguma dúvida desse capítulo e quiser perguntar, pode perguntar que a gente fala também. Deixa eu ver, que algumas pessoas fizeram uns comentários. A Adriana falou, está vivenciando os últimos momentos de Jesus, que é linda reflexão da Via Sacra. Acho que é isso aí, gente. Qualquer coisa vocês vão mandando aí, não dá para ler na hora do raciocínio, não, a gente lê depois. Mesmo nesse tempo de pandemia, né, que eu não sei como que ainda vai ficar a nossa Semana Santa, né, que está tudo fechado, as igrejas aqui em Brumadinho, por exemplo, fechou tudo de novo. Mas é importante você fazer em família. O ano passado a gente fez, você lembra, por chamada de vídeo? Eu e a Wagner verdade. fizemos. Ano passado a gente fez por vídeo. Por vídeo a gente fez a Via Sacra. E esse ano eu descobri que tem que andar, que não adianta. Ano passado a gente fez errado. Esse ano eu descobri que tem que andar sim. Mesmo que seja se tiver dentro da igreja, tiver difícil locomoção, só o coordenador anda, mas alguém tem que andar e estar debaixo de cada quadro. Então, em cidade de interior, costuma na rua, ter os quadros. Mas dentro da igreja tem os quadros da Via Sacra. Aqui, toda igreja tem. Toda tem, né? Porque aqui na roça é costume, em toda igreja que você vai, tem os quadros da Via Sacra na parede. Antigamente era tão bonito, eu não sei se você lembra dessa época, se você vivenciou isso, mas antigamente fazia-se a Via Sacra na rua, e em cada casa, separava-se uma casa para ser uma estação. Então, direto era na casa do lado da minha mãe, sensacional, era tão bacana, a gente separava o altarzinho. As pessoas colocavam o pano roxo, né? Isso, o altarzinho, era tão bacana. Né? É a fé matuta que eu falo. A fé matuta que a gente tem. E hoje a gente, né, infelizmente, o mundo se perdeu. Então vamos pro quinto. 5, lê aí. Né, gente? Capítulo 5. Segunda parte da meditação. As considerações. Quer começar ou quer que eu comece? Pode começar aí, que o doutor... O São Francisco, ele fala, ele costuma dar nome para as coisas, mas a gente acha que quando você fala assim, considerações, né? Na nossa cabeça a gente remete a outra coisa, mas o que ele quer dizer consiste em levar os nossos pedidos a Deus, né? A imaginação do objeto meditado, ele fala que deve consistir em levar os nossos pedidos a Deus e afeiçoá-los às coisas divinas e santas. Essas considerações que ele fala que passa pelo entendimento, né? Entender que você está meditando sobre o objeto e pedir a Deus que você tenha entendimento do que ele vai falar depois das proposições, no outro capítulo agora que a gente vai explicar também. Então, uma coisa tá atrelada à outra. Então, quando ele fala as considerações, ele fala que consiste isso, levar nossos, né, pedidos a Deus, na sua oração, que a gente tem costume de pedir muito, né, quase nunca agradecer.
Então, assim, nas nossas orações, quando a gente vai meditar esse objeto, ele fala que consiste nisso, você expor ali o que você está pedindo e que você está meditando, né? Orando sobre aquilo. Eu achei interessante que ele disse assim, eu entendi, principalmente no finalzinho desse capítulo, que ele disse assim, olha, eu te dei uma proposta de meditação. O ideal é que você põe gosto por essa meditação. Aí ele ainda diz assim, olha, se você não gostar, se ainda não conseguir, tente bastar algumas vezes, mas se de tudo você vê que você não está conseguindo, não está legal esse tipo de meditação, você vai adiante, né? Eu acho que o adiante dele é tipo outra coisa, tente outra coisa, que ele ainda vai ensinar mais coisas aqui, então acho que o adiante vai tentar outra coisa que eu falei. Mas ele ainda pondera assim, ó, não vai tentando outra coisa já não. Insiste um pouco nessa meditação, tente um pouco essa meditação, ou seja, dá uma forçada para você pôr a gosto nela. E se de tudo você não vê que não está conseguindo essa interação e tudo, aí você vai adiante. Ele dá até o exemplo das abelhas, né? Que elas não mudam de flor enquanto não se esgota o néctar da flor que elas estão beijando ali. Verdade. E aí ele fala isso, que a gente é para permanecer firme naquele propósito de meditação, né? E não mudar enquanto a gente não tiver um entendimento, né? A consideração sobre o que a gente está meditando. Então, gente, quando a gente tem uma causa que a gente está rezando, que a gente às vezes só acha que Deus tem que responder a gente com aquilo que a gente quer, né? E nem sempre é. A gente tem que ter essa consideração, esse entendimento, né? Que a gente reza sobre aquilo, mas contudo permanece a vontade do Pai e não a nossa, né? E que a gente tenha serenidade para aceitar as decisões que Deus quer para a gente, né? As decisões não, o que Ele planejou para a gente, né? Porque lá no comecinho a gente já falou, né? Ele não precisa da gente, ele não precisava nem só por amor. Exatamente, mas ele quis, né? Que a gente participasse da glória. Então, Exatamente. ele fala isso. Ele fala também da diferença entre meditação e estudo, né? E tem as diferenças. Ele fala nesse capítulo que o fim da meditação é o amor de Deus, é o que eu falei no início, e a prática das virtudes, né? Aí eu tenho uma dica para dar às mulheres que estão assistindo, e a gente tem homens também, né? Para as mulheres, a gente segue, eu e a Wagda segue a Fernanda Zapparoli, que ela tem muitas lives sobre as virtudes do lar, né? Sobre... lá no YouTube dela, ela tem uma playlist que ela fez de um livro de um padre que eu não sei falar o nome dele, que ele é francês, mas é um livro que chama As Pequenas Virtudes do Lar, e ela fez várias lives falando sobre cada virtude. Então, você que é mulher, tá aí procurando melhorar, é bom demais essa sequência de lives da Fernanda Zapparoli. Quem tem dificuldade de YouTube e quiser chamar a gente no direct, a gente manda. A gente tem até um grupo que chama Mulheres Virtuosas, né? Vitória de Cada Dia, que é nosso grupo. Que a gente posta essas lives e a gente faz os exercícios que a Fernanda propõe. E o marido dela também, para os homens que estão assistindo, tem, se eu não me engano, ele está até fazendo um curso, chama Homens de Honra, se eu não me engano. Homens de Honra. Homens de Honra. Que é o Guilherme, né? Eles eram da Canção Nova, os dois. E aí ele tem esse curso também que eu acho que os maridos de plantão que estão assistindo e os que vão ser maridos, né? Podem procurar no Instagram dele ou no YouTube lá, o curso Homens de Honra. Guilherme, você falou o nome dele? É o Guilherme Zapparoli. Guilherme Zapparoli. E o estudo aí, o São Francisco de Sales fala sobre o estudo e ele fala que o estudo, o fim, é a ciência. E o que não é o que a gente está procurando aqui no livro Filoteia, né? Nós estamos procurando algo mais espiritual da alma devota. Exatamente. Eu não tenho mais muita coisa desse capítulo 5, não. A gente fez esses 4 capítulos juntos, porque ele fez bem curtinho, né, Wagda? De 2, 3 parágrafos. E aí, se vocês tiverem dúvida, né, gente, tá tudo certo, tá dando para acompanhar. Na verdade, esses que a gente já falou, esses 2, é um complemento dos últimos que a gente teve, né, dos últimos 3. E aí, então, vamos para o 6. Terceira parte da meditação. Afetos e resoluções. Parecendo política, né? Resumão. O pessoal de antigamente falava. Esse capítulo, ele diz o seguinte, que é meio que arrematando a coisa toda, né? Ele diz assim, a prática da oração e da meditação, ela automaticamente vai nos guiando, vai nos direcionando
vou falar no bom e velho, pro lado do bem, assim, né? Então, essa prática dessa oração, de se colocar na presença de Deus e de fazer essas orações, ela te guia para o lado do bem, né? Quem viu a última live sabe, eu particularmente eu vivo isso muito na minha vida, né? Eu como uma pessoa sem paciência, estourado, o dia que eu não rezo, eu vou pro lado do mal. Eu vou, Lado negro. eu vou pro lado negro. Eu preciso desse momento de oração para eu conseguir levar meu dia mais macio, assim. E aí ele cita exatamente isso. Você vai ter mais amor ao próximo, você vai ter mais paciência com o próximo. E de fato, eu falo por experiência própria, de fato tem-se sim, né? Eu tenho mais paciência com meu esposo, com os meus filhos, no trânsito. Então, assim, essas meditações, elas me fazem muito bem, faz parte da minha vida, né? Quiçá mais do que exercício físico, eu preciso dessas meditações, né? Acho que eu preciso mais do que exercício físico. Então, assim, ele diz que a prática vai te encaminhando ali, meio que de automático para esse lado. E aí ele fala que para pegar alguns livros, né? Ele deu uns exemplos de livros que mais uma vez eu pesquisei, não achei, né? Você chegou a achar Não, então, eu descobri que são autores da época mesmo, né? Que ele fala um de é Dom André bispo, né? E outro padre. Isso, e o padre. Mas aí atualmente, eu achei um livro que chama Tratado da Oração e da Meditação, de São Pedro de Alcântara. É da editora Vozes. Ele tem a capinha verde. E aí ele começa com uma frase, né, de São Pedro de Alcântara, ele começa com uma frase que fala assim, Senhor, ensina-nos a orar para compreender. E resume tudo isso que São Francisco de Sales está tentando nos dizer, né? A gente orar para compreender. Eu falo que se a gente, antes de ir nos psiquiatras, a gente tinha que ler o Filoteia, né? Porque aqui tem um tanto de exercício de mente, de fortalecimento de mente, de força, de refúgio mesmo, porque às vezes a gente tropeça tanto nas coisas do mundo, das aflições do mundo, né? A gente fica tão aflita, perdida nas tempestades que a gente tem, nos invernos que a gente passa, e que às vezes a gente não vê saída. E São Francisco, ele vem, faz uma cartilha, que é o Filoteia, falando passo a passo ali para você se fortalecer, para não se desesperar, né? Aonde você busca consolação. E aí, São Pedro de Alcântara fez esse livro que eu estou até curiosa para ler. Podemos colocar na lista. E o que eu achei engraçado é que assim, eu achei engraçado que assim, ele está citando aqui 2 autores para a Filoteia, mas aí quando eu estava lendo, eu falei assim, para quem não sabe, isso a princípio não era um livro, eram cartas que ele mandava para essa prima dele. E com a riqueza daquelas cartas, um padre amigo dele propôs ele fazer o livro. E aí eu lendo essa parte, eu falei assim, olha que ironia, mal sabia ele que o livro dele seria esse livro. Então... E aí eu pensei, ele propôs uns livros, eu falei, não, o próprio Filoteia já é o livro, né, que ele está propondo ali. Ele dá o passo a passo de oração. E o Diego comprou agora o Tratado do Amor, né? Tratado do Verdade. Tratado. Ó, gente, como é que do amor a Deus, Tratado do Amor de Deus. Que eu tô com a cabeça no Tratado da Oração e da Meditação de São Pedro de Alcântara. E aí ele é bem grosso, assim, ele escrevia muita coisa. E o que eu estava explicando pro Diego era isso, é que são cartas, ele escrevia cartas para os fiéis. Esse também é carta? Ele escrevia cartas, e das cartas que formou os livros, todos os livros dele. E muitas cartas, e parece que não conseguiram colocar todas em livros, sabe? Ele deixou muita coisa escrita. Né? E era uma pessoa sem tempo, né? Ele ficava... então não tenho tempo, ainda tem que ficar com esses filhos espirituais. Essa carga, né? E aí ele fala também, pode seguir. Pode. Ele segue aqui falando, eu senti, eu vou falar uma experiência que eu tive lendo esse livro, assim, foi uma coisa assim, não sei se eu vou conseguir externar aqui, mas quando eu li essa parte, ele disse assim, a primeira palavra que Jesus fala na cruz faz você querer imitá-lo. E aí nessa hora eu parei de ler, e aí eu pensei,
qual a primeira palavra que Jesus nasceu? Aí eu literalmente vivenciei aquele bom Igor que você vê do drone, né? Eu tava lá. Eu me vi lá, no pé da cruz. E aí eu senti uma coisa muito engraçada, assim, muito estranha, porque eu imaginei de fato Jesus sendo pregado ali, os pregos, aquela dor que a gente não consegue mensurar, né? E Jesus sendo ali pregado, e aí eu imaginei o momento da cruz levantando, e na hora que ela para ali, né, que provavelmente deu um arranco, né, quem viu Paixão de Cristo vê o arranco que ela dá, né, porque a cruz precisa entrar ali no buraco, então na hora que ele dá um arranco assim, eu senti Jesus olhando assim para baixo, para aquele tanto de gente assim que prendeu ele, que machucou pra caramba, ele deu aquela olhada assim e falou: Senhor, eles não sabem o que fazem, perdoe que eles não sabem o que fazem. E eu senti muito vivo, assim, esse momento, assim, de Jesus na cruz. Na hora que ele chegou lá em cima, ele olhou e falou: coitado desse povo. Então, eu me imaginei aqui na terra, e ele olhando para mim lá de cima, falando assim: coitado desse povo, pecador demais. Então, eu me senti, eu vivenciei mesmo esse momento ali né, da Via Sacra, vamos dizer, esse quadrinho da Via Sacra, dele estar lá em cima olhando. E aí ele fala isso, que essa primeira frase de Jesus resume muita coisa na vida, né? Que se a gente tiver esse olhar de Jesus, de acabou de ser dilacerado, e ele tá ali rezando para aquelas pessoas, e aí ele fala isso: siga o exemplo, reze pelas pessoas que te, né, que te humilham, que fazem tudo de ruim para você. O que você tem que fazer é rezar, né? O que é difícil pra caramba, mas a gente tenta imitar Jesus. É o amor ao próximo, né? Eu falo que é muito... E não é amar de qualquer jeito, né? É amar como nós nos amamos, né? É um amor inexplicável. É amar como Jesus nos amou. É um amor que não dá para mensurar. Eu falo que não é nem um amor de mãe para filho, né? Porque às vezes a gente se ira com os filhos. É um amor puro, né? Sereno, de ensinamento, de educação, né? E aí, se você imagina essa frase que a Wagner falou, né? Senhor, perdoa os que eles não sabem o que fazem. Se você ler a descrição do inferno de São Francisco de Sales, você vai ficar atento ao que você está fazendo. Porque você não quer escutar o id malditos nunca nessa vida. Ai, eu anotei aqui. Né? Só o vinde benditos, porque a gente não quer estar nesse lugar, gente. Se vocês não viram a descrição, lê lá no capítulo das meditações, tá lá. Né? E eu fiz aqui uma última anotação sobre esse capítulo. Assim, talvez eu cutuque o calcanhar, né? Como é que fala? A ferida de algumas pessoas. Mas já que estamos aqui, eu anotei muito isso, porque eu tenho visto muito isso. Essa frase de Jesus, né? Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? É o amor ao próximo. E hoje em dia eu tenho visto tão pouco amor ao próximo. Do tipo, aí eu até fiz até as anotações aqui, né? É o povo muito mimimi, que não se coloca no lugar do outro, que tá sempre criticando o outro, que não chega, não imagina, né? Eu fui muito impaciente no trânsito, hoje eu sou muito tranquilinha, depois que eu passei a fazer minhas meditações diárias, eu sou muito tranquilinha no trânsito. Outro dia eu tava no posto de gasolina, e aí tem aquele trâmite, né? E o pessoal tentando atender. E aí o frentista veio na minha janela e o moço do outro lado buzinou pra ele e gritou e falou: isso aqui não é ordem de chegada não, que não sei o que, que não sei o que. Aí eu falei com o frentista assim: vai lá e atende o moço. Me deixa. Eu falei, vai lá, atende o moço, me deixa aqui, tá tranquilo. Então, assim, é uma falta de paciência, né? O povo não sabe o que se passa com o outro ali e tá criticando e tá... sei lá, nem sabe o que aconteceu, né? É um buzinar na rua, você não sabe por que o carro parou, pode ter alguém passando mal ali dentro daquele carro, né? Então é o imediatismo do modernismo. Né? Eu falo que um bom exemplo disso é nós dentro da nossa casa, né? Nós casados, eu faço parte do Encontro de Casais com Cristo, é a Wagner da família de Caná. Então, a gente tem muito esse caminho de casais, né, de encontros, retiros para casais. E uma coisa que eu falo sempre, que a gente percebe nesses retiros, é que dentro da nossa casa a gente não usa máscara, né? Nós colocamos uma máscara para sair de casa. A gente
assim, às vezes a gente trata as pessoas da rua melhor do que as pessoas da nossa casa. E às vezes o Diego está irritado com alguma coisa, assim, a gente percebe, tantos anos de casada, a gente já começa a perceber que a pessoa não está bem. E aí, às vezes, responde atravessada, aí, ao invés de brigar, a gente para, respira e fala assim, não, calma, está acontecendo alguma coisa. Porque não é sempre assim. Então, assim, é o se colocar no lugar do outro e olhar com amor, porque a gente olha eles com amor, né? E na rua a gente falta esse olhar, né, assim, de compaixão, né? A palavra é compaixão, a gente não tem compaixão. A gente quer reagir na mesma moeda, a gente quer não dar a cara a tapa nunca, né? Hoje em E dia aí, tem muito egoísmo, né? Até com a Fernanda Zapparoli, né? Com essas lives da Fernanda Zapparoli, eu sou uma pessoa completamente egoísta, né? E orgulhosa. E vendo essas lives da Fernanda Zapparoli, o quanto eu melhorei, assim, como pessoa e principalmente como esposa, porque eu confesso que antes eu achava tudo desaforo. Era tudo desaforo, isso aqui era desaforo, isso aqui é desaforo. E hoje em dia, principalmente aqui dentro de casa, né? Eu aprendi a fazer tudo com amor, a fazer tudo por amor. Então, às vezes eu tô cansada e aí meu esposo faz não sei o que, a gente vai lá e faz, né? Então, eu aprendi a servir por amor ali e largar esse desaforo, assim, tipo assim, desaforo, não. Graças a Deus eu abandonei isso, né? Eu posso falar que é a vitória da minha vida. A Cássia Camura, Você ela fala fala sobre o muito nome dela? isso, né? É Camura, descobri. Ela fala muito sobre isso, né? Que as mulheres de hoje em dia, as empoderadas, né? Elas têm orgulho de servir um patrão, mas não têm orgulho de servir a própria O casa, próprio né? O família. marido, os filhos. E isso é uma distorção de valores enormes, né? Inversão, né? Se eu falo que o casamento você tem que ter o dom do casamento para manter seu casamento. É um dom, né? É um carisma que você tem, que você quer casar, você tem esse carisma, porque tem gente que não tem, gente, né? Nem todo mundo tem o carisma do casamento. Então, assim, se você tem isso, se você quer constituir uma família, eu acho assim, você tem que adotar as virtudes do lar, né? Pelo menos para se ter porque ninguém casa para separar. Né? Ninguém casa para ter filhos para Se casar para separar, tá maltratar errado. os filhos. Já começou tudo errado, Já né? começou errado. E os filhos a gente tem que amar, é um amor incondicional, né? A Maíra falando, às vezes é menos desgastante realizar as tarefas que nos foi destinada do que reclamar. Com Verdade. Para certeza. você reclamar, Reclamação você dá já um peso cria ali, né? Exatamente. Eu queria ler, para finalizar esse capítulo, a última frase que eu coloquei, assim, ó, ler a última frase do capítulo, literalmente. Então Do leia. capítulo 6, que ele fala assim: aí tens, Filoteia, o verdadeiro meio de corrigir depressa as tuas faltas, ao passo que só com afetos gerais o conseguirás com dificuldade, muito tarde e talvez nunca. Ele é ótimo. Você Ele pode fala assim, até chegar lá. Tuzinho, você pode até chegar. Exatamente, ele fala assim, mas às vezes você nunca chega, talvez nunca. Ele fala assim, com dificuldade você pode até chegar, mas às vezes, talvez nunca. Ele é muito sincero. Então, gente, é exercício, é dedicação, né? E é vocação. O Papa São João Paulo II falava, precisamos de santos de calça jeans. É nós, né? Às vezes, né, gente? Que às vezes eu tô com o pé lá no id maldito. Santo, nós não estamos perto, não, mas nós estamos buscando? Estamos. A gente vai tentando. Capítulo 7, bora? 7. 7 a gente vai falar do ramalho espiritual. Se eu cantasse bem, eu ia cantar a música para vocês, mas como eu não canto. Hora que eu pensei nisso durante essa live, que você falou assim, você quer amar como Jesus amou, e me veio a musiquinha, né? Amar como Jesus amou. Eu falei, não dá, né? Eu não somos dessa de cantar. A gente não tem esse dom, vamos reconhecer que a gente não tem esse dom. E as duas têm marido violeiro, né? E nenhuma das duas canta. Gente, só uma curiosidade, a Wagda falando que ela é brava. Meu pai viu essa moça brava uma vez, meu pai nunca esquece, gente, eu morro de rir. Toda vez que ele encontra com ela, ele fala assim, a Wagda é brava. Quase muito. Que me chama de cobra com cruz na testa?
Urutu Cruzeiro, né? Que tem a cruz Eu, na te- testa. eu tenho uma cicatriz aqui, ele fala que eu sou igual a cobra que tem uma cruz na É, testa. a Urutu. Vamos ao 7. Capítulo 7. A conclusão e o ramalhete espiritual. Pode Aí começar? ele fala. Pode começar. E tia Efigênia entrou. Só dá um oi pra tia Efigênia. Aí esse capítulo é meio que para arrematar, para finalizar tudo. E aí ele diz assim, olha, você já meditou, já se colocou na presença de Deus ali e já fez, né, todos os passos que tem que fazer. E aí ele fala para esse momento final, né, que é agradecer a Deus, mas não é agradecer pelo aquilo que você vivenciou, entendeu? Tipo assim, eu consegui rezar aqui, meu Deus, então obrigado por isso. Obrigado por ter me direcionado essa oração, esse momento, essa meditação. E aí ele fala muito, ele fala assim, Eita, que aí ele pede, né, a palavra que me fugiu da cabeça era humildade. Ele fala o tempo todo assim, reze com humildade. Eu tenho reparado muito isso, reze com humildade. Não é para você chegar e falando, ai meu Deus, eu quero isso, eu quero aquilo outro, igual ele falou lá para se colocar no pé da montanha. Então o tempo todo ele diz, com humildade. Eu acho assim que esse exercício de rezar com humildade, que você já vai começando a ter noção do poder de Deus, né? Do tamanho que é Deus, que já vai se colocando no seu lugar ali. Ele até bem didático, ele fala que existe 3 passos, né, para você terminar a meditação. Aí ele fala, agradecer a Deus por sua infinita misericórdia, né, por sua perfeição, pelos santos afetos, os propósitos e a graça que colocou nos nossos corações. E aí o segundo passo ele fala, oferecer a Deus todos os nossos afetos, as resoluções, né, o nosso entendimento, que ele fala, né, em união com as virtudes, né, de Jesus Cristo. Ele fala isso para a gente se espelhar, né, nas virtudes de Jesus Cristo, e do merecimento, né, da morte, contemplar a paixão de Cristo. E o terceiro passo, ele fala, né, da humildade que ele tanto bate, né, Wagner? Ele fala assim, pede a graça de participar da glória de Deus, né, com De humildade, ser um vinde né, bendito. de ser um vinde benditos, né. Aí ele fala, pede pela igreja, pelos seus amigos, né, pelos seus pais. E aí uma Eu coisa que me queria... tocou muito... Pode seguir. Pode seguir. E aí ele fala, implore, né, a intercessão de Nossa Senhora. Eu falo, ô Cidinha, ai, tadinha, eu imploro ela todo dia. E aí ele fala, implora, né, a intercessão de Nossa Senhora, né, dos anjos, dos santos. E aí ele bate Agarra na todo tecla. mundo. Imagina igual a Wagner, imagina todo mundo do lado, Todo assim, mundo né, nos seus Wagner? lugares ali. Em fila. Eu queria E aí só... ele tá. Pode falar. Eu queria só ponderar essa parte que ele fala para rezar pela igreja. Hoje em dia não tem-se esse costume, e eu particularmente não tinha esse costume. E ao ler, né, ler documentos, ler os doutores da igreja, ler né, todo o pessoal da patrística lá da igreja, a gente vai vendo que é necessário demais. A gente não tem esse costume, mas rezem pelo Papa Francisco, não se esqueçam do Bento XVI, que ainda está vivo, é nosso Papa emérito. Então reze pela igreja, reze pelos bispos, pelos padres, né? Não é porque eles estão lá nesse cargo, né, maior, que eles não precisam de oração. Eu acho que eles precisam ainda mais, porque eles estão num cargo de frente da igreja, né? Então que eles, né, rezar para que administrem bem essa igreja. Então eu acho que ficou um pouco largado no passado esse hábito de rezar pela igreja. E até indulgencial, né? Rezar pela igreja, pelo Papa, é um pouco indulgencial, né? Se você fizer os passos da indulgência, você consegue a indulgência rezando pela igreja. Quando a gente reza o terço mariano, a gente reza, eu não sei se você tem esse hábito, mas eu faço uma oração antes de rezar o terço, que é a de preparação, que o Diego fala que não conhecia. E ele começou a rezar porque o padre Paulo Ricardo reza, né? Que é o Divino Jesus. Nós oferecemos esse terço que vamos rezar, contemplando os mistérios de nossa redenção. O pessoal antigo, eu aprendi de cor, não sei de onde que eu aprendi, sabe?
mas provavelmente com as minhas avós que fazem o oferecimento do terço antes de começar o terço. E aí Eu não tenho costume de fazer esse oferecimento, almas, não. pelo clero, é muito bacana. E Eu antes já do terço escutei. Pelo clero, eu sei. Já escutei, mas nunca Isso, fiz. Vou colocar no nosso texto diário, esse aí. é muito bacana, gente. Eu sei de cor, mas eu não sei onde que vai achar escrito, tá, gente? E aí também fazendo uma pontuação do que ele diz, né? Implore, né? A intercessão de Nossa Senhora, né? Dos seus anjos da guarda, dos santos. Tem um vídeo do Padre Paulo Ricardo em que ele fala isso e que eu achei muito bonitinho. E eu falo isso muito com os meus meninos, principalmente. Ele fala assim: o católico nunca vai estar sozinho, nunca. Se eu não tenho amigo? Tem, você tem amigo lá no céu, sim. Você pode pedir lá no céu, você pede intercessão dos santos, você pede intercessão dos anjos da guarda. Então, assim, acho que ele falou, o católico nunca vai estar sozinho. Ele sempre, se a gente pedir, vai ter, sim, a intercessão de todos, né? Então, eu achei isso muito bonito, que eu falei, gente, se né, acontecer, Deus me guarde alguma coisa comigo, eu estiver sozinha, eu vou falar, não estou sozinha. Então, ponha isso para sua vida, né? Um católico não está sozinho, tem amigo, tem santo, tem anjo da guarda, você tem muita gente para você pedir. Aqui em casa dá uma briga, é até engraçado, porque eu leio a vida dos santos, meus filhos, então eles conhecem muitos santos, então eles adoram pedir pelo santo para a gente falar, rogai por nós. E aí no texto, se deixasse no meio dos textos, nas jaculatórias, virava ladainha. Porque aí eu lembrava de um e falava, era rogai por nós, aí falava outro, era rogai por nós, falava outro. Aí pro resto a gente teve que limitar, 2 santos por dia. Então cada um para falar. Aí a gente fala, cada um só para falar 2 santos. Então naquele dia ele escolhe os 2 santos dele. Aí eu falo, olha que benção, né? Eu tenho que proibir os meninos. Eu falo, não, gente. Não fala mais santo. Mas assim, não percam, né, a beleza, né, da Igreja Católica de ter esses amigos, de ter os santos que vão interceder, né, junto a Deus para nós, que eles estão bem mais pertinho que a gente. De ter a quem recorrer, né? Uhum. E aí ele pede para finalizar. Ele fala do ramalhete espiritual, né? Isso, ele só, assim, antes do ramalhete, você conclui com o ramalhete aí, mas só ele fala assim, que aí depois de pedir, né, implorar os santos e anjos, fazer rezar um Pai Nosso e Ave Maria. Ave Maria. E isso permanece até hoje, viu, gente? A gente estava vendo as indulgências plenárias para esse ano, né, Wagner? Naquela listinha que a gente falou na live passada. E aí todo fala, uma das indulgências você pode meditar o Pai Nosso durante meia hora, né? Mas aí acompanhado da confissão, da comunhão, aquilo que a gente já tinha falado. Então, todo mundo, né? Todos que deixaram algum documento para a igreja fala Pai Nosso e Ave Maria. Pai Nosso, Ave Maria. Todo mundo sabe rezar. Pai Nosso, Ave Maria. E aí o São Francisco de Sales bate nessa tecla também, né? Do Pai Nosso e da Ave Maria. Para não deixar que são orações simples do dia a dia que todo mundo sabe. Não é nada assim fora do comum. A sua tia está falando que às vezes ela se perde nas orações. Mas aí quando ela fica angustiada, ela acaba fazendo orações espontâneas orações espontâneas que ela se sente na presença de Deus. É isso aí. Quem que é essa? Essa é a tia Lenilda. Essa que é a sua tia, né? A gente reza o texto de São Miguel e da Misericórdia, todo dia às 3 horas. Já vai fazer 1 ano que a gente reza junto, né, tia? A gente faz chamada de vídeo com a avó. E é uma bênção, porque a família nunca se juntou, né, assim, sempre para rezar todos os dias. A gente reza de segunda a sábado, porque domingo a gente, por obrigação, comunga e Jesus está presente, a gente não reza no domingo. Exatamente. Manda um beijo para a filha da Marcelina, é isso, Marcelina? A filha dela te vê nos vídeos. Marcelina, mas a filha dela chama Cecília. Um beijo, Cecília! Aí, gente, e aí ele finaliza esse capítulo, né, com o ramalhete espiritual, né? Que ele fala que... Eu queria até ler integral, porque eu gosto de ler integral, porque eu risco tanta coisa, gente. E aí, o Diego fala assim que eu não faço resumo, que eu risco o capítulo quase inteiro.
É porque tudo que ele fala é importante. Aí na hora que eu for Aí tem que ser tudo. para a agenda, E aí ele fala que, em poucas palavras, né? Ele fala para a gente imaginar que o ramalhete é como se que alguém passeia, né, pela manhã num ameno jardim, não sai satisfeito sem colher algumas flores, pelo prazer de sentir o perfume e pelo dia adiante. Assim também deve escolher o fruto da tua meditação, gravando no pensamento 2 ou 3 coisas que mais te impressionaram e comoveram, para as considerar de novo, de vez em quando, durante o dia, para te conservares em teus bons propósitos, né? E você Ele é lembra que ele falou romântico, isso? né? Ao escrever, eu acho ele tão romântico. E ele era colérico. Nós coléricos somos românticos. Eu também sou romântica. Você olha pra mim, você não dá nada pra mim, mas eu sou romântica. É sanguíneo, não é romântico. Não. E aí, assim, ele fala isso, né? Você lembrar daquilo que você meditou durante o dia. Na live passada a gente falou das jaculatórias, né? Às vezes a gente tá fazendo alguma coisa, lembrou de alguma jaculatória do texto que você tem costume de falar, né? E aí, assim, lembra, fala em voz alta, fala em pensamento, não importa onde você estiver, se estiver no banheiro, pode falar, mas assim, dá nada, não? para permear seu dia, né, assim, fazendo o seu ramalhete espiritual. E só né, relembrando a dica flores. que eu dei na última live, né? Se você não tem esse costume, faz igual eu faço, taca post-it pela casa fora e de alguma jaculatória ou outra, que você acaba rezando o dia inteiro e trazendo a presença de Deus ali para sua casa, para o seu lar. E aí ele diz isso, né? Que quando você vai no jardim, você acha tão bonito que você quer levar isso para você, né? Um pedacinho da flor para você sentir o cheiro o dia inteiro. E aí ele diz, nessa oração faz a mesma coisa também. Faz um resumão e pega ali uma coisa para você levar o dia inteiro. E é contagiante, né? A gente, quando acorda com espírito de briga, de tudo, a casa parece que tudo desorganiza, você não consegue fazer nada. Eu falo que contagia os meninos sem eles saberem, né? Agora, quando você acorda em paz, né? Parece que tudo flui, as coisas fluem, nada te estressa, o almoço sai direito na hora certa, e aí, assim, tudo vai caminhando pelo bem da casa, né? Mas quando eu falo que a mulher ela tem o poder de contagiar. Meu esposo fala, ele fala que eu sou o termômetro aqui de casa. Ele fala, acho que não especificamente eu, mas toda mulher é o termômetro da casa. Se a gente tá bem, todo mundo vai bem. A Deia do Tiba sempre fala, né? Os homens são a cabeça da casa, mas as mulheres, nós mulheres somos o coração da casa, né? Então a gente é que guia ali como é que fala? Sentimentos, né? A harmonia da casa somos nós que somos responsáveis, nós mulheres. Tem homem assistindo, obviamente, mas as mulheres que estão assistindo, nós somos, a Maíra tá falando arroz não queima. Tem dia que eu falo assim, oh meu Deus, hoje você tá me testando, nós vamos passar no teste. Que tem dia que vai dando uma coisa errada atrás da outra que só Jesus. Tem dia que a comida sai igual a gente tá, né? A comida da gente é nosso retrato, gente. Quem cozinha sabe. A comida sai do jeito que você está se sentindo no dia, sabe? Quando queima, você esquece de pôr sal, uma confusão. Meu filho mais velho, ele fala assim, hoje você errou a mão, né, mãe? Todo mundo sabe, né? Hoje você errou a mão. Ele finaliza falando do ramalhete. Eu lembrei da música que eu lembrei, é uma do Anjo de Resgate, que ele fala do jardim. Eu acho tão lindo. Encontrei com Jesus no jardim, essa? No jardim, essa. Mas aí gente, nós não sabemos. Nós não vamos cantar, mas vocês digitam no Google, só encontrei com Jesus no jardim Anjo de Resgate. Eu juro que vocês porque uma vez a gente dava, eu e a Wagner uma vez dava catequese junta lá no Santa Maria, a gente, era a música nossa de perseverança. E era a música nossa, né? Nossa música. Todo mundo tinha que ter a música e a nossa perseverança tinha uma música. A perseverança a gente ficava com as crianças que faziam primeira comunhão até crismar. Então era muito tempo, eram uns 3, 4 anos, não era isso? Uhum. Não, faz com 9, eles crismavam com 15. Ficava muito tempo. É o povo no meio aí que fica perdido, aí fica na perseverança. E aí, assim, a gente tinha essa música como tema. E, assim, toda vez que a gente cantava, eu imaginava a gente sentada no jardim mais florido, com Jesus sentado do lado, assim. E aí, quando eu li o Ramalhete Espiritual, eu lembrei dessa cena, assim.
E eu queria que vocês pesquisassem. A gente não sabe cantar, mas pesquisa lá que vocês vão adorar. Antes de resgate. Se a gente cantar, nunca mais vocês entram na live. Nós vamos acabar com o Ibope da nossa live. Exatamente. Alguém tem... Como é que tá de tempo? Pra gente ver se a gente... Nós temos 4 minutos, né? 5 minutos. Deixa eu ver como é. Os comentários. Alguém tem uma pergunta, pessoal? Alguma dúvida desses 4 capítulos? Pessoal aí tem... Pode mandar. Aí a Mara falou, eu amei esse jardim dele. Gente, Nossa, só ter um tiquinho de imaginação que o negócio flui bem. A gente imagina, quando a gente lê livro, qualquer coisa, né? Encontrei com Jesus Jardim. Muito obrigada, Maíra. Maíra arrasa. Isso aí, Maíra, ela é linda. Todas do Anjo de Resgate é linda, né? Mas essa é que eu lembro do Jardim Sempre Florido. Diniz. A Ana, oi, Ana. Obrigado. Muito obrigada, Ana. É Ana? Tá escrito Diniz. É a Ana. Obrigada, viu, Ana, por estar conosco sempre. Todo mundo. Gente, vamos partir para os avisos finais. Avisos. Não tem pergunta, todo mundo tá craque. Minha gente, que isso? Caiu, Aline? né? Caindo, gente. Puxei a agenda e o fone veio junto. Os nossos avisos são, vamos lá. A próxima seria daqui 15 dias. Mas daqui 15 dias vai dar bem na quinta-feira santa, né? Quinta-feira de lava-pés. Aí a gente decidiu não fazer, porque assim, por mais que pode ser que esteja online ainda, então o pessoal ainda vai assistir missa, quem ainda puder ir na missa vai à missa, etc e tal. Então a gente, como é Semana Santa, concentre-se na Semana Santa, nós vamos deixar a Filoteia um pouco suspensa na Semana Santa para a gente concentrar ali naquela semana. Não podemos tirar o foco, né, da crucificação e ressurreição. Aí, assim, no dia 1º, que vai dar quinta-feira santa, a gente tá pensando em fazer alguma coisinha legal aqui no Instagram. Então, nós vamos conversar direitinho, aí a gente vai fazer uma surpresinha. Vamos ver se vai dar liga, né, Aline? A gente vai conseguir. E... Tá, aí a live... A gente marcou a próxima live, né, para dia 8. Dia 8, que seria na semana seguinte, né, na quinta seguinte da Semana Santa. Isso, 9 horas, como de costume. Isso, aí nós vamos fazer 4, né, capítulos, né? Isso, aí nós estamos vendo que os capítulos estão um pouco repetitivos, que a gente brincou no início, né, que a Filoteia às vezes não estava entendendo direito. Então, assim, os capítulos estão um pouco repetitivos, então nós vamos fazer 4 também. Nós fizemos 4 hoje, porque eles eram pequenininhos, mas a gente viu que os próximos 4... se a gente fizesse 3, ia ficar um só, assim, falando do mesmo assunto. Então, nós vamos fazer os 4, que aí a gente vai, como é que fala, arrematar ali aquele assunto que ele está falando. Então, nós vamos fazer 8, 9, 10 e 11. Porque a partir do 11 parece que ele já entra nos direcionamentos novamente, né? Deixa eu pegar aqui. O 12 é do recolhimento. Porque o 11 ele fala oração, o 10 ele faz oração da manhã e o 11 é oração da noite. Isso. Que a gente vai finalizar só com oração da manhã? Não, a gente faz a da manhã e da noite. Isso, e aí a gente já passa para o tema seguinte que ele vai entrar, né, do reconhecimento, que é o 12, eu acho. A tia Efigênia rezando. Toda vez que a gente faz live, o Padre Gilson tá fazendo também, né? Frei Gilson, Padre Gilson. É bem disputado esse horário de nós. Mas quem que é essa? A tia Efigênia. A tia Efigênia fica gravado lá e a gente vai assistir depois. Isso mesmo. Finalizamos? Finalizamos, né? Demos todos os recados, tá anotado, tá? Não se esqueça. Meu canal chama Wagda Campos. Eu fiz uma via sacrazinha lá hoje, ficou bem legalzinho, modéstia, mas é uma via sacra bem resumidazinha, bom para criança, tá dando 12 minutos o vídeo, um pouquinho maior do que os meus vídeos de costume.
Mas assim, tá bem dinâmicazinha, dá para as crianças fazerem, e os desenhos são para colorir, os meus aqui em casa eles estão colorindo 2 desenhos por dia. Então, assim, legal para não perder essa só um adendo preparação. que o pessoal até comentou no seu vídeo que você postou 14 estações, mas aí, gente, é porque a 15ª é na Sexta-feira da Paixão. Porque alguém comentou isso. Não é que a 15ª, é. a 15ª é a ressurreição, né? Isso, no mas vídeo eu porque, comento isso. Que os discípulos colocam ele dentro do sepulcro e fica na esperança da Páscoa. Eu não vou mexer com Páscoa por enquanto. Nós estamos preparando para a Semana Santa. Isso. A Páscoa é só lá na Páscoa. A gente gravou pro Encontro de Casais com Cristo meio-dia, gravou as estações, aí todo mundo fala, mas só 14. Eu falo, calma, gente. Porque é a Páscoa. Vamos esperar. Esperemos a Páscoa. É isso mesmo. Ô, minha gente, então nós já demos o horário, né? Vai lá. Fiquem com Deus, gente. Muito obrigado e até dia 8, se Deus quiser. Até dia 8. Com Deus, gente. Tchau. Com Deus.